Hoje temos Viva, o Francisco, diretor-geral da CELPA. A CELPA também tem sido uma organização, junto com as indústrias que representa, que tem acreditado desde uma primeira hora na AgroGlobal e, aliás, a fileira florestal, nos seus diferentes participantes, tem crescido sistematicamente na AgroGlobal. E para a AgroGlobal 21 temos, na realidade, muitos agentes. Francisco, há aqui uma situação que eu acho que é sempre a principal quando se fala em floresta. A floresta representa, salvo erro, os produtos da floresta 10% em valor das exportações nacionais. Atividade de valor e atividade suficientemente importante para que ela seja olhada com cuidados redobrados. Mas, por outro lado, sabemos que há imensas zonas com enorme potencial que, pela estrutura fundiária, por outras razões, não se conseguem rentabilizar como poderia ser possível. Ao mesmo tempo, sabemos que o abandono de áreas pseudoflorestais, não floresta produtiva e bem explorada, são o pasto ideal para o fogo. Como é que isto tudo não se casa num círculo vicioso positivo? Bom dia, Peu, ou boa tarde, e agradeço esta oportunidade em nome da CELPA de poder estar aqui. Antes de mais, uma nota que eu acho que é interessante, que tem a ver com a razão porque é que a CELPA está na AgroGlobal. E, curiosamente, a CELPA tem um conjunto de empresas associadas, não é? A Navigator, a Altri, a DS Smith, que é uma importante empresa internacional, e a Renova. Estão na AgroGlobal porque a floresta de produção, de eucalipto, de pinho, e eu até acrescentaria também a de sobro, embora a de sobro não esteja aqui, apesar dos associados da CELPA, curiosamente, dois dos associados da CELPA gerirem áreas de sobro importantes, áreas de montado importantes. Mas essencialmente porque esta floresta de que falamos é a floresta que mais se aproxima da agricultura. Ou seja, há ali um objetivo que é produzir matérias-primas, neste caso não para a alimentação, mas para uma multiplicidade de usos perfeitamente impressionante. Nós é que não consciencializamos, não é? Mas nós diariamente e em todo momento estamos ou encostados ou a menos de 1 metro de produtos de origem florestal. Sejam tecidos, seja papel, seja embalagens, seja paredes, móveis, livros, enfim, inumerável. Portanto, a CELPA acarinha muito a AgroGlobal no sentido em que quando estamos na AgroGlobal, quando os nossos associados estão connosco na AgroGlobal, estamos próximos dos nossos próximos, digamos assim, não temos dúvida nenhuma. Relativamente ao busilis da questão e como é que não conseguimos ainda fazer de tudo isto à volta desta floresta um ciclo virtuoso. Há aqui duas coisas. Uma é a percepção que o grande público tem de algumas das coisas que falaste. E a percepção é muito negativa, ou seja, todos sabemos que fala-se de floresta quando há fogo, e hoje em dia fala-se de floresta também por causa da necessidade de sequestrar carbono. Portanto, são os dois motivos pelos quais se fala de floresta. Objetivamente, nós sabemos que, fundamentalmente, estas 3 fileiras que te falei, não é? Do eucalipto, do pinho e a do sobro, têm em Portugal, uma estrutura industrial que integra essas fileiras extraordinariamente forte, de uma forma geral saudável, do ponto de vista económico e financeiro, e crescentemente envolvida com a produção de matéria-prima. Aliás, desculpa interromper, matéria-prima do qual há escassez, ou seja, não conseguimos produzir aquela que necessitamos. Em nenhuma destas fileiras. Ou seja, nós importamos madeira de pinho,
muita madeira de pinho, importamos madeira de eucalipto também, de forma crescente, e importamos cortiça, também de forma crescente. E temos condições excelentes para a produção de todas estas espécies. E temos um território suficientemente grande, apesar de sermos um país pequeno, suficientemente grande e diverso para conseguirmos encaixar sistemas florestais de qualquer uma destas espécies e de outras espécies, porque temos muitas outras espécies da nossa floresta. Aliás, vale a pena dizer que a floresta portuguesa é mais diversa do que a floresta de qualquer país do centro e do norte da Europa. Mais diversa em termos de espécies florestais, mais diversa em termos da sua mistura, digamos assim, em povoamentos mistos, até mais diversa em termos daquilo que nós dizemos que nos falta, e falta mesmo assim, que é a presença de algum mosaico que permita criar algumas descontinuidades. Portanto, o que nós temos, ao contrário desses países do norte e centro da Europa, é um clima mais difícil e onde o fogo é um elemento que faz parte, digamos assim. Bem, dito isto... Mas menos na floresta produtiva, em que o proprietário, por motivos óbvios, está dependente de qualquer situação e tentando evitar a todo custo que isso aconteça, o que não acontece na floresta que está entregue a si própria. Exatamente. E isso que tu dizes, ainda mais peso tem no nosso clima. Ou seja, no nosso clima em particular, e com a evolução que ele vai tendo, fruto do processo de alterações climáticas, nós estamos nas piores condições de todas para termos uma floresta que agora está muito na moda, da chamada Close to Nature Forestry, isto é, uma floresta que evolui naturalmente, essencialmente com objetivos de conservação, etc. No nosso clima isso é dramaticamente difícil. Agora, como tu dizes bem, a outra floresta, a floresta de produção, qualquer que seja a espécie, desde que bem localizada e bem gerida, diminui muito o risco de incêndio, que nunca é nulo, existe sempre, e permite que essa floresta, para além de dar a madeira ou a cortiça ou a resina, consiga complementarmente a isso fornecer um conjunto de serviços à nossa sociedade que hoje em dia são de facto importantes, que é os sequestros de carbono e o armazenamento desse carbono, quer seja no solo da floresta, quer seja nos produtos de origem florestal. Pela via de todos os resíduos. Pela via dos resíduos, pela via do sistema radicular que muitas vezes permanece, chamadas toças, que mesmo nos povoamentos de eucalipto, hoje em dia, quase todos eles, quando são reflorestados na entrelinha, deixando as toças a degradar-se, digamos, a biodegradar-se no solo, aumentando os teores de matéria orgânica do solo, e, portanto, constituindo um reservatório de carbono muito importante. Temos hoje povoamentos das diferentes espécies que são interessantíssimos do ponto de vista da biodiversidade. Eu não estou a comparar esta floresta com a floresta dita de conservação, são coisas diferentes. Mas nós temos em Portugal 3 milhões de hectares de povoamentos florestais, de área florestal, números redondos, mais coisa, menos coisa. A floresta de conservação em Portugal, isto é, esta dita floresta que nós não cortamos, que gerimos para maximizar a importância de determinados habitats e ecossistemas, etc., terá que ocupar sempre uma área marginal, porque é uma floresta cara de manter, que tem que ser mantida com os impostos dos portugueses. E, portanto, não podemos nunca descurar a outra floresta que tem que também produzir esses serviços, mas sustentar economicamente tudo o resto. E é essa a floresta de produção que eu acho que nós temos que melhorar. Se calhar podem coabitar em espaços contínuos, em espaços de proximidade. Podem Aliás, coabitar. só introduzir aqui uma questão. Eu reparei no seminário que a CELPA organizou na Agro Global, aliás, interessantíssimo, que para além da presença
das entidades mais ligadas à produção do eucalipto estão também as entidades ligadas ao sobreiro e ao pinheiro. Isso mesmo. Peu, porque para os associados da CELPA, e por muito que isto custa crer a algumas pessoas, mas para as empresas associadas da CELPA, e estou certo que para as empresas de base florestal que não têm nada a ver com a CELPA, portanto, que estão noutras indústrias, que não a indústria da pasta e do papel, o grande desafio de todos nós é o desafio da floresta, independentemente das espécies de que estamos a falar. Como eu te disse há pouco, nos 3 milhões e meio de hectares, já para não falar das áreas de matos, etc., que nós temos na nossa floresta, o espaço e a diversidade do espaço é mais do que suficiente para as diferentes espécies e modelos de silvicultura poderem coexistir. Portanto, a razão de ser disso que tu dizes, ou seja, o seminário ou a sessão que a CELPA organiza na Agroglobal no dia 7 da parte da tarde, penso que é isso que está previsto, aquilo que nós procurámos foi exatamente que esse colóquio senta à mesma mesa os protagonistas industriais, não todos, obviamente, mas os principais pela dimensão, pela importância, pelo impacto que têm nessas fileiras, das fileiras de base florestal. Do ponto de vista CELPA, a nossa preocupação com a floresta, evidentemente que é também com a floresta de eucalipto e de pinho, que são as duas espécies consumidas pelos nossos associados, mas é verdade que hoje a nossa preocupação tem mais a ver com a floresta de produção como um todo do que com a floresta da espécie A, B ou C. Aliás, esse caminho não nos trouxe a bom porto, nós, país. Ou seja, é completamente dispensável porque não é necessário, haver grandes quesílias entre fileiras. E, portanto, aquilo que a CELPA procura fazer nesse colóquio é trazer para a discussão aquilo que é comum às diferentes florestas de produção que existem e que têm que melhorar em Portugal, todas elas, porque todas estas fileiras estamos a importar matéria-prima mais cara, matéria-prima com uma pegada ambiental maior, com mais CO2 emitido, portanto, completamente desnecessário e com perca de valor acrescentado. E, portanto, se o nosso país não se pode dar ao luxo de desperdiçar esta riqueza, não é? Francisco, mas ultrapassado um pouco o estigma do eucalipto, que mais tarde ou mais cedo será sim, não tenho dúvida nenhuma. Porque é uma espécie vegetal com muitas potencialidades. Há sempre um problema também que se coloca no caso das áreas potencialmente utilizáveis, que é a estrutura fundiária, que obriga a um trabalho muito pormenorizado de convergência de interesses entre proprietários de áreas muito pequenas. Tem a CELPA idealizado uma forma objetiva, prática, que dê resultados para se enfrentar essas zonas? Peu, nós temos um conjunto de programas que temos vindo a aprimorar e só para te dar o exemplo, a resposta é sim. Nós tivemos este ano 2021, que está a caminho do seu terceiro trimestre, fizemos intervenções em propriedade alheia, que não é gerida por nós, portanto, pequena propriedade, essencialmente na região centro e norte do país. Nestes últimos 3 anos, interviemos em 33 mil hectares privados e em que conseguimos que pequenos proprietários entrassem neste programa e, obviamente, em que a CELPA financia um conjunto de operações que permite a limpeza e a adubação dessas áreas. E fizemos isso com uma condição: tinha que ser pequena propriedade, exatamente para provarmos que é possível intervir. Temos um outro exemplo que está concluído, em Pedrógão, portanto na zona do incêndio de 2017, que chamámos Replantar Pedrógão, que numa mancha
com cerca de, números redondos, 100 hectares, é um bocadinho menos. Essa mancha pertence, se não me engano, a mais de 40 proprietários, volta de 50, 60 proprietários, e que nós conseguimos juntar, fazer os chamados rejares, isto é, candidatar junto do ICNF a reflorestação daquela área, portanto era uma área que tinha sido ardida em 2017, e hoje está totalmente replantada, com um conjunto de espécies, se não me engano, cerca de 25% de várias espécies e 75% de eucalipto, mas que está à vista e mostrando que é possível. O que é que foi necessário para que isto acontecesse? Os proprietários são sócios? Como é que é? Os proprietários... Não, os proprietários... Venderam, alugaram? Cada um é... Não. Isto é explorado, será explorado. Portanto, o que é que a CELPA fez? A CELPA interveio no território. Portanto, fizemos os socalcos, era uma zona com relevo, fizemos os socalcos, fizemos a plantação, colocámos as plantas, os proprietários contribuíram com um determinado valor por hectare, mais ou menos simbólico, e a CELPA fez o resto do investimento. A gestão deste povoamento daqui para a frente é da responsabilidade dos proprietários com o apoio da Associação de Produtores. Cada um na sua parcela? Como eles entenderem. Aquilo que a CELPA fará é que mantém-se à disposição para acompanhar a gestão dessa área. Mas a decisão será dos proprietários. Temos um outro projeto que só irá para o terreno, também em termos piloto, num concelho do país, desta zona também interior do centro, que ardeu, não é Pedrógão, será noutro concelho, em que vamos procurar intervir em articulação com a Câmara Municipal respectiva, em que vamos intervir em toda a área ardida desse concelho. Para quê? Para recuperar os povoamentos que são recuperáveis e para fazer desaparecer, digamos assim, aqueles que não tenham sentido. O que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos mostrar às autoridades que o entendam e divulgamos-lo junto das autoridades competentes que é possível atuar no território mesmo nas zonas de minifúndio. O minifúndio facilita? Não. Mas é obstáculo intransponível? Não é. Dá mais claro trabalho. Que isto exige, dá mais trabalho, é mais caro, mas havendo interesse em fazê-lo, não há razão para que não seja feito. E a CELPA, através dos seus associados, está completamente disponível para fazer este tipo de intervenções à escala global, digamos assim, à escala do território, nas zonas mais afetadas por incêndios, etc. Se calhar tem que haver aí também na promoção desses projetos e dessas ideias, a intervenção das autoridades locais, das câmaras, etc. Não é? Tem que existir das câmaras. Isto, para poder acontecer a uma escala maior, exige articulação com o governo, que nós faremos, mas não o queremos fazer antes de termos a demonstração de que é possível. Porque não vale a pena. Sobre o replantar Pedrógão está à vista, já o podemos mostrar. Sobre este novo programa, que eu não posso dizer mais nada, falo-emos este 2021, outono, primavera 2022, e depois dizemos, olha, é possível e está aqui. Se podemos avançar, vamos à obra. E atenção, isto eu acho muito importante dizer, a CELPA e os seus associados fazem isto por interesse. Ou seja, nós precisamos de madeira, as indústrias precisam de madeira. Mas este interesse casa-se com o interesse do país e com o interesse dos proprietários. E não precisamos que seja tudo eucalipto, não é essa a questão. Como te disse, no replantar Pedrógão, 25% da área não é eucalipto, temos medronho, temos pinheiro, temos carvalhos. Na área gerida que pertence aos associados da CELPA, há áreas de montado, e áreas significativas, cerca de 5 mil hectares de áreas de montado, que são propriedade das indústrias associadas da CELPA, não é? E não foram maltratados por isso, antes pelo contrário. Não é? Portanto, temos espaço para tudo, felizmente. Temos um território vasto. Esta abordagem deixa muitas esperanças que isso, na realidade, seja possível.
que se vá eliminando pouco a pouco o estigma de uma árvore que tem umas potencialidades extraordinárias, que se desenvolve muito bem no nosso país e que pode criar muito valor em muitas regiões do nosso país e que, pelo que disseste, se adapta perfeitamente até às estruturas fundiárias mais difíceis, por serem mais pequenas. Francisco, fica muito por dizer, vamos ter muito para conversar ainda, vamos ter também 3 dias de trabalho intenso na Agro Global, e obrigado por este bocadinho, e obrigado pelo apoio da CELPA à Agro Global. Nada, nós é que agradecemos, obrigado.